Então, novamente, um feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém. O tema que nós iremos estudar nessa manhã chama-se Chamando o Pecado pelo Nome. Por que esse tema? Eu não sei se vocês já ouviram, mas dentro do Adventismo, dentro de nossas igrejas, surgiu uma certa ideia de que a igreja adventista do sétimo dia não pode ser repreendida. Que o seu pecado não pode ser chamado pelo seu nome. E geralmente quando alguém sobe num púlpito para proclamar uma mensagem onde o pecado é chamado pelo nome, essa pessoa é taxada de crítica, de acusador da igreja. Não devemos, e citam muito uma passagem bíblica que também está no Espírito de Profecia. Não devemos criticar a igreja, porque ela é a menina dos olhos de Deus. E de fato, a igreja adventista do sétimo dia é a menina dos olhos de Deus. Mas o que não é verdade é de que ela não pode ser repreendida. Então nós vamos estudar sobre esse ponto. E para respondermos a essa ideia que tem adentrado em nosso meio, nós vamos começar entendendo, discernindo qual a diferença entre acusar e advertir. O dicionário diz assim: acusar significa imputar culpa ou responsabilidade a alguém por uma ação ou comportamento. Geralmente implica uma crítica ou condenação. E o que significa advertir? Advertir significa avisar ou alertar alguém sobre um possível problema ou consequência. Geralmente tem o objetivo de prevenir ou corrigir um comportamento. Pode ser feito de forma paternal ou preocupada. Então, acusar é criticar, imputar culpa e pronunciar sentença de condenação sobre os outros. Advertir tem o objetivo de prevenir, alertar ou corrigir os que estão em erro, de maneira paternal ou preocupada. Então existe um grande abismo entre acusar e advertir. Certo? Vamos ver isso na Bíblia. Jesus diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. A palavra julgados aqui, ou julguem, no grego, refere-se a você realizar uma obra de acusação, pronunciar sentenças de condenação sobre os outros. Jesus reprova isso. Não devemos realizar uma obra de acusação. Agora prestem atenção no que Jesus vai falando. Pois, com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Vocês percebem que Jesus está reprovando a obra de condenação, mas ao mesmo tempo ele está advertindo. Ele está advertindo aqui. Então Jesus, ele não é contra advertir e repreender a sua igreja. Ele é contra exercer uma obra de acusação. Ele continua. Pergunta: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Não é exatamente isso que nós fazemos? Somos rápidos para ver um pequenino defeito, um pecado na vida dos nossos irmãos e acusá-los, enquanto existe uma enorme trave no nosso olho. Aí Cristo pergunta novamente: ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja que interessante nessa declaração final de Cristo. Primeiramente, tire a trave que está no seu olho. Primeiro seja corrigido. Se converta ao Senhor. Para só então você estar preparado para ir tirar o cisco do olho do seu irmão. Para realizar a obra de advertência e repreensão.
Percebem? Então, acusar tem o objetivo de destruir. Advertir tem o objetivo de restaurar. Agora vejamos na Escritura se Deus aprova que o pecado seja chamado pelo nome. Olha o que Deus fala através do profeta Isaías. Clama em baixa voz. É assim? Não. Em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta. Vocês já ouviram o som de uma trombeta? É potente? Sim. É alta? Pode se ouvir de longe? Sim. Quando se ouve o som de uma trombeta, a gente fica em alerta? Então Jesus está dizendo aqui que nós devemos realizar uma obra de advertência e repreensão. Ele diz, não se detenha, levante sua voz num alto clamor, como uma trombeta, e esconda os pecados da casa de Israel. É assim? Não. Ou anuncia a fidelidade do meu povo. Não é assim. E anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Um atalaia espiritual tem a função de advertir e repreender a igreja de Deus, chamando o pecado pelo seu devido nome. É isso que Deus ensina na sua palavra. Um ponto. Essa obra de advertência e repreensão não deve ser feita com base no julgamento humano. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a igreja está utilizando esse negócio no dia de sábado, isso aqui é pecado. Eu acho. Aí eu subo no púlpito, preparo um sermão para pregar o que eu acho. A obra de advertência e repreensão não deve ser feita com base no julgamento humano. Deve ser feita com base em quê? Deus diz, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. Então percebem que a obra de advertência e repreensão deve ser realizada com base num claro assim, diz o Senhor. E não com base naquilo que eu acho que é certo ou que é errado. Agora, o que é um atalaia? Qual a função de um atalaia? De onde surgiu essa função? Vejamos. Em termos militares, um atalaia é um posto de observação ou vigilância. É uma função. Geralmente localizada em um ponto alto ou estratégico, onde se pode monitorar o entorno e detectar possíveis ameaças. Então, o que é que Deus faz? Deus pega essa função militar e traz para o contexto espiritual. Em termos bíblicos, um atalaia é um termo usado para descrever um vigia ou sentinela que fica de guarda para proteger e alertar sobre possíveis perigos. Essa é a função de um atalaia espiritual. E Deus diz assim ao profeta Ezequiel, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Então, um atalaia espiritual tem a responsabilidade de ficar de guarda para proteger e alertar a igreja de Deus quanto às artimanhas e enganos do inimigo. Essa é a função de um atalaia. E nós vamos desdobrar essa função aqui ao longo do estudo. E Deus diz assim para Ezequiel, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o condenares, o acusares, é isso? Não. Não. E tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca da sua fidelidade, do seu pecado, do seu mau caminho. Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então percebam que a obra de advertência e repreensão
Envolve ou não chamar o pecado pelo nome? Sim. Sim. Mas com qual objetivo? Salvar. Salvar os que estão no caminho da perdição. Se esse não tem sido o nosso objetivo, nós não estamos realizando uma obra de advertência e repreensão, mas de acusação. Cristo continua. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Ou seja, você não terá culpa nenhuma quanto ao destino daquela pessoa. Porque você fez a sua tarefa, para a qual eu lhe designei. Você a avisou. Então, percebam que a obra de advertência e repreensão não é para acusar e destruir, mas para alertar, sempre estendendo o braço da misericórdia. Ezequiel 8 e Ezequiel 9 é conhecido como capítulos onde Deus mostra as grandes abominações do povo de Israel. E é interessante porque em Ezequiel, no capítulo 8, Deus ele leva o profeta Ezequiel em visão e ele traz o profeta para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, para mostrar a ele as grandes abominações que a casa de Israel estava cometendo, para mostrar a apostasia do povo de Deus. Lembrando que Ezequiel capítulo 8 e capítulo 9 é um capítulo que descreve um evento histórico que ocorreu no passado entre o povo de Deus, sim, mas ele é um capítulo que possui dupla aplicação. Ele se aplica aos adventistas do sétimo dia, hoje. Porque no capítulo 9 fala sobre o selamento do povo de Deus. Marcar com um sinal a testa daqueles que gemem e suspiram por causa das abominações que se cometem no meio dela. E nós sabemos que no livro do Apocalipse fala sobre o selamento final do povo de Deus. Então, Deus, ele chama Ezequiel e Deus diz assim: olha, filho do homem, vê o que a casa de Israel faz aqui. E a primeira abominação que Deus mostra para Ezequiel é o povo adorando um ídolo, o qual Ezequiel chamou de a imagem dos ciúmes. E Deus diz algo bem interessante. Deus fala assim, olha, você vê o que eles estão fazendo aqui? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário. Há muitas abominações sendo cometidas em muitos cultos de nossas igrejas, em muitos eventos e programações de nossas igrejas. E essas abominações afastam a presença de Deus no santuário. E a gente diz assim, o Senhor está aqui. Deus não habita onde o pecado habita. Depois Deus vai e mostra novamente a Ezequiel, vem aqui, eu vou te mostrar maiores abominações do que estas. E em seguida Deus mostra um líder chamado Jazanias, com 70 anciãos, oferecendo incenso aos ídolos que estavam pintados nas paredes das câmaras, secretamente. Depois Deus diz assim, vou te mostrar abominações maiores do que essa. Aí Deus mostra para Ezequiel mulheres chorando a Tamuz, ao deus Tamuz, que era um deus pagão. E depois Deus vem aqui, vou te mostrar a abominação pior do que essa. Aí Deus mostra cerca de 25 homens com as costas viradas para o templo, adorando o sol, o deus sol. E o deus sol era adorado em qual dia da semana? No domingo, no primeiro dia da semana. Então você vê a apostasia na qual o povo de Deus no passado estava envolvido com idolatria. E Deus chama Ezequiel em visão e mostra para ele as grandes abominações que eles estavam cometendo. E no capítulo 9, Deus vai descrever o selamento. Se vê 6 homens com armas destruidoras nas mãos, que simbolizam os juízos divinos, prestes a ser derramado sobre o povo. E dentre um desses homens, havia um homem que tinha um tinteiro de escrivão na cintura. O anjo que tem a função de selar o povo de Deus. Esse anjo é o anjo Gabriel. E Deus diz assim, olha Gabriel, passa pelo meio da cidade
pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que gemem e suspiram por causa das abominações que se cometem no meio dela. Então, havia um povo, um pequeno povo, um remanescente, que se manteve fiel à verdade presente em sua época. E eles estavam gemendo, suspirando por causa das abominações. E Ellen White menciona que gemer e suspirar vai além do que você somente orar intercedendo pelo povo ou ficar contrito e abatido de espírito por vê-los na apostasia. Ela diz que gemer e suspirar também é adverti-los. E ela menciona que alguns, referindo-se a nós, alguns ouvirão a advertência e se arrependerão. Alguns. Na época em que Ellen White era viva, em 1897, iniciou-se uma apostasia dentro da igreja. Essa apostasia Deus intitulou como o alfa das heresias. Apostasia alfa. Começou com o Dr. Kellogg, ministrando teorias espiritualistas, pregando panteísmo e panenteísmo em uma conferência da Associação Geral. E assim se seguiu a apostasia. Muitos líderes, muitos membros da igreja caíram nessa apostasia e se perderam. E tudo isso foi consequência de terem recusado ouvir a mensagem da justiça pela fé que Deus enviou por meio dos pastores Jones e Waggoner, começando na Conferência Geral de 1888. Só que Deus mostrou para Ellen White que nos últimos dias a Igreja Adventista do Sétimo Dia passaria por uma outra apostasia, a qual foi intitulada de apostasia ômega. E ela disse que essa apostasia seria pior do que a alfa. Nós estamos vivendo durante o período do selamento e estamos vivenciando essa apostasia em nosso meio. Então, em Ezequiel capítulo 9, Deus diz assim, olha, passa pelo meio da cidade e em quem você encontrar, os homens que vocês encontrarem gemendo e suspirando, põe o meu sinal na sua fronte. E depois Deus fala para os homens que estavam com as armas destruidoras nas mãos, diz assim, olha, segui após ele. Enquanto ele for selando, em quem você encontrar o meu selo, não toquem. Mas aqueles em que o meu sinal não for encontrado, o que é que Deus diz? Ele diz assim, feri, não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres. Mas, Ezequiel 9, verso 6, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E começai pelo meu santuário. O selamento começa pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o anjo Gabriel começou pelos anciãos, que são os líderes, que são homens que têm cargos de responsabilidade na instituição adventista. Começará por eles a obra de selamento e destruição. E Deus quer livrar o seu povo disso, porque Ele nos ama. Por isso, o que é que Deus faz? Deus levanta Ezequiel como um atalaia. Mostra para ele as grandes abominações que o povo estava cometendo. Com qual objetivo? Olha o que diz o texto bíblico. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações. Ou seja, a obra de advertência e repreensão envolve mostrar à Igreja de Deus as suas grandes abominações. Quer eles ouçam ou não, essa obra deve ser realizada porque assim ordena o Senhor. Então Deus mostra a Ezequiel, coloca ele como atalaia para que ele vá até o povo realizar uma obra de advertência e repreensão. Mostre ao povo as suas grandes abominações. Deus estava estendendo o braço da misericórdia, dando mais uma oportunidade. A última advertência de misericórdia. Ok, ficou claro a diferença entre acusar e advertir? Ficou claro?
ficou claro que Deus, ele não condena a obra de advertência e repreensão, de que ele colocou atalaias sobre a casa de Israel, sobre sua igreja, para exercer essa função? Ok, certo. Agora vamos analisar de maneira um pouco mais detalhada. Quem pode realizar essa obra? Quando pode realizar essa obra? E como realizar essa obra? Eu não vou trazer todos os princípios da Bíblia. Eu vou trazer um resumo. Olha o que Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 6. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, se algum irmão estiver em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Mais uma outra lição, mais um outro ponto, mais uma característica. Somente pessoas espirituais é que estão aptas para realizar a obra de advertência e repreensão. Se eu e você não somos espirituais, não devemos realizar essa obra. Porque ao invés de buscar restaurar as almas, nós iremos destruí-las. Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma pessoa espiritual é aquela que tem sua mente guiada pelo Espírito Santo. É essa classe de homens e mulheres que tem a aprovação divina para realizar a obra de advertência e repreensão. Mas Paulo continua dizendo o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. A obra de advertência e repreensão é de restauração e não de destruição. E o que é essa obra de restauração? Paulo vai nos ajudar a entender. Ele diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus reconcilia o pecador arrependido consigo mesmo através de Cristo, e depois dá a ele a função, o ministério da reconciliação. O que é isso? Paulo vai explicar. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, o ministério da reconciliação é apresentar ao mundo a palavra da reconciliação, de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Paulo continua: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse é o ministério da reconciliação. Essa é a palavra da reconciliação. De que Cristo foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a obra que devemos realizar com aqueles que estão em pecado. Sermos embaixadores de Cristo, meros instrumentos, permitindo com que Deus exorte as pessoas por nosso intermédio. Paulo continua: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Unido a esse pensamento, vamos ler o que Jesus nos diz. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados,
e eu os aliviarei. Vejam que interessante aqui. Jesus está fazendo um chamado a todo aquele que está cansado e sobrecarregado com os fardos dos seus pecados, com seus defeitos de caráter, com suas apostasias. E Jesus está chamando eles para que venham até Ele e assim possam encontrar alívio, libertação. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente aqueles que estão em Cristo e Cristo neles poderão realizar a obra de advertência e repreensão. Por quê? Porque serão como Cristo, manso e humilde de espírito. Vejam, a Escritura apresenta a ira do cordeiro e a ira do dragão. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim, que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, não contra os homens. Em Apocalipse 12, 17, é dito que irou-se o dragão contra a mulher. A mulher é a igreja. A igreja é composta por pessoas. Então a ira do dragão, que é a ira de Satanás, é contra as pessoas, não contra os pecados. Então, a obra de advertência e repreensão é uma manifestação da ira do Cordeiro, que é sempre contra o pecado, nunca contra as pessoas. A obra de acusação é uma manifestação da ira do dragão, que é sempre contra as pessoas, nunca contra o pecado. Então eu pergunto, que tipo de ira tem se manifestado em nossas vidas? A do cordeiro ou a do dragão? Vamos analisar aqui um relato bíblico bem conhecido. Eu vou só contextualizá-lo. Aonde Deus ele vai usar um instrumento humano para realizar uma obra de advertência e repreensão. O caso de Davi com Batseba. Veja que interessante. Davi cobiçou uma mulher, cometeu adultério com ela, engravidou ela, não satisfeito com isso para que ninguém descobrisse. Ele elaborou um plano. Traga o marido dela, Urias, que está na guerra, porque trouxe ele para o palácio, passou o dia ali com ele e depois disse assim, vai e desce para a tua casa para tu dormir com a tua esposa. O objetivo dele era que eles tivessem uma relação amorosa ali, para que depois Urias pensasse que aquele filho que estava no ventre de Batseba era de quem? Dele, e não de Davi, para que ninguém descobrisse. Deu certo esse plano? Não. Urias não desceu para a casa dele, dormiu do lado de fora. Davi soube, chamou-lo novamente, e deu o que para ele? Bebida alcoólica. Já cometeu outro pecado. Pecado sobre pecado. E depois disse, vai, desce para a tua casa. Urias não foi. Então Davi teve uma ideia. Elaborou o assassinato dele. Coloca Urias na linha de frente, e foi colocado. E quando foram atacar uma cidade inimiga, Urias morreu. Então, Davi cometeu uma série de pecados. Ele estava em apostasia. Ele estava vivendo voluntariamente na iniquidade. E o texto bíblico diz assim, o Senhor enviou Natã a Davi. Quem enviou Natã? O Senhor. Mais uma lição. Nunca devemos nos dirigir a alguém que está em pecado para realizar a obra de advertência e repreensão se o Senhor não nos enviou. Se Ele não nos enviou, é melhor não dar nenhum passo em direção ao pecador. Ao pecador. Se o Senhor enviou Natã, era porque Natã era um homem espiritual. Era um homem que permanecia em Cristo e Cristo permanecia nele. Era um homem que possuía a justiça de Cristo na sua vida. Ele era meramente um instrumento nas mãos de Jesus.
E o texto diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi. Natã não foi acusar Davi. Natã foi falar com Davi de maneira mansa e humilde. E lhe disse, aí veja a sabedoria que Deus deu a Natã. Ele conta uma mini parábola. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Agora prestem atenção. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. Que ira Davi manifestou? A ira do cordeiro? Não. A ira de quem? Do dragão, a ira de Satanás. E ainda tem adventistas que dizem assim, começam a enumerar todos os pecados que Davi cometeu durante esse período e dizem assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí quem vive em pecado vai crer nessa mensagem. Só que quando tem uma passagem lá de Atos que diz assim, que Davi era um homem segundo o coração de Deus quando ele estava submisso à sua vontade. Nesse momento aqui, Davi era um homem segundo o coração de Lúcifer, de Satanás. E veja que ele manifesta a ira de Satanás contra a pessoa, que no caso era ele mesmo. E ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Toda pessoa que possui o espírito de Satanás, a ira de Satanás, ele consegue ver o cisco no olho do seu irmão, mas não consegue enxergar a trave que está no seu próprio olho. E ele está pronto a realizar uma obra de acusação, de destruição. Veja logo que ele pronunciou essa sentença. O homem que fez isso deve ser morto. Ele estava pronunciando uma sentença de juízo e condenação sobre o homem. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. E Davi estava se compadecendo desse homem? Não. Porque ele não era humilde e manso como o nosso Mestre Jesus. Não era a ira do cordeiro que se manifestava na vida dele, era a ira do dragão. Agora prestem atenção no que Natã diz. Então Natã disse a Davi, esse homem é você. Já imaginaram essa cena? Natã chega, conta essa mini parábola, Davi se ira, pronuncia a sentença de condenação e juízo, e Natã se aproxima de Davi, toca no ombro dele e diz assim, meu amigo, esse homem é você. Aí quando Natã pronuncia essas palavras, ele continua. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor, e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor? Fazendo o que era mal aos olhos dele, com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou. E tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com que de sua própria casa venha um mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Agora veja que interessante. Veja que interessante essa parte. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso
diante de todo o Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. A obra que Deus designou Natã para realizar teve um resultado positivo? Sim. Deus conseguiu salvar mais um pecador que estava cometendo grandes apostasias, grandes abominações. E é interessante que o Salmo 51 é justamente a confissão que Davi fez quando Natã foi ao seu encontro. E Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, tão somente pequei. E ele começa a fazer a sua confissão. Ele reconhece, confessa. No versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pediu a Cristo uma transformação de vida. Ele pediu a Jesus para que ele fizesse dele uma nova criatura. E a resposta foi, e Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. A Davi foi oferecido o poder do perdão, a justificação pela fé. Cristo foi oferecido a ele. E Davi aceitou. E tornou-se um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. E passou a ser um homem segundo o coração de Deus. Essa é a obra de um verdadeiro atalaia. Essa é a obra a qual o Senhor nos chamou para realizar. Ellen White fala assim: muitas vezes o coração dos homens se endurecerá em face da censura, mas não pode resistir ao amor que lhes é expresso em Cristo. Devemos convidar o pecador a não se sentir um rejeitado de Deus. Convidá-lo a olhar a Cristo, o único a poder curar a alma da lepra do pecado. Mostremos ao sofredor desesperado e abatido que ele é um prisioneiro da esperança. Seja a nossa mensagem: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a obra que devemos realizar. É assim que se chama o pecado pelo seu devido nome. Eu quero ler mais outro relato bíblico bem conhecido, agora é Jesus. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Isso significa dizer que enquanto a mulher estava cometendo o pecado, eles a surpreenderam no ato e trouxeram ela. Que função eles estavam realizando? De acusação. Eram os acusadores dos seus irmãos. Possuíam o espírito do anticristo, do dragão. Estavam manifestando a sua ira contra aquela mulher. E eles surpreendem ela, lembrando que esse adultério aqui foi algo planejado por eles mesmos. Vejam como eram esses homens da liderança judaica do povo de Deus na época de Cristo. E tudo com o intuito de arrumar alguma coisa para apanhar Cristo, para destruir a obra de Cristo, para acusar Cristo. E existem muitos líderes adventistas assim, muitos membros assim. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Um atalaia espiritual realiza esse tipo de obra? Está expondo o pecado das pessoas publicamente? Não. Mas os acusadores dos irmãos, sim. Os agentes de Satanás, sim. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Se Jesus absolvesse a mulher, seria acusado de desprezar a lei de Moisés. Se a declarasse digna de morte, seria acusado diante do poder civil de Roma, como alguém que pretendia possuir uma autoridade que só Roma tinha. De toda forma, eles queriam pegar Cristo a fim de acusá-lo. Esse era o objetivo deles. Eles não amavam o seu semelhante. Eram homens extremamente diabólicos. O texto diz: mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que é que Jesus escrevia na terra com o dedo? Vamos ler no Espírito de Profecia. Ellen White diz assim: impacientes com sua demora e aparente indiferença, os acusadores aproximaram-se mais, insistindo em lhe chamar a atenção para o assunto. Mas quando seus olhos, seguindo os de Jesus, caíram no chão a seus pés, suas vozes emudeceram. Ali, traçados diante deles, achavam-se os criminosos segredos da vida de cada um. E quando isso acontece, quando eles são emudecidos, quando a consciência deles é convencida da podridão que havia na vida deles, o texto continua. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atira a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a resposta foi: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha que interessante. Jesus aqui se levanta, olha ao seu redor e vê que não havia mais ninguém além dele e a própria mulher que estava sendo acusada. E Jesus questiona ela: mulher, onde é que estão aqueles que te acusavam? Alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E Jesus olha para ela no fundo dos seus olhos e diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus estava oferecendo a ela a sua própria justiça. Jesus estava oferecendo a ela a sua própria justiça. Jesus estava oferecendo àquela mulher uma nova oportunidade de se tornar nele uma nova criatura. Jesus estava fazendo um convite àquela mulher: eu te ofereço o meu perdão. Eu te ofereço a minha justiça. Eu também não te condeno. Porém, vá e não peques mais. Ele realizou uma obra de advertência, tanto com os fariseus, os acusadores, como com a mulher. Mas somente a mulher aceitou o chamado ao arrependimento e conversão. Jesus advertiu e repreendeu aquela mulher, demonstrando a sua misericórdia e compaixão que havia no seu coração. De maneira tão humilde e manso, Jesus disse: eu também não te condeno. Agora vá, não peques mais. Essa é a obra de um atalaia. E eu quero finalizar esse estudo lendo o que Ellen White fala sobre esse momento, que eu achei muito bonito, muito impactante. Ellen White fala assim, nós vamos encerrar só com esses slides. A mulher estivera diante de Jesus, toda encolhida de temor. Suas palavras: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela,
soaram-lhe aos ouvidos como uma sentença de morte. Ela não ousava erguer os olhos para o rosto do Salvador, mas esperava em silêncio sua condenação. Com espanto, viu os acusadores retirarem-se mudos e confundidos. Então, chegaram-lhe ao ouvido aquelas palavras de esperança. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Enterneceu-se, veja o resultado dessas palavras. Enterneceu-se o coração. E atirando-se aos pés de Jesus, soluçou seu reconhecido amor e com amargo pranto confessou seus pecados. Jesus alcançou o seu objetivo? Sim. E isso foi para ela o começo de uma nova vida. Uma vida de pureza e paz devotada a Deus. Ela foi justificada pela fé. Ela recebeu a justiça de Cristo e foi transformada numa pessoa justa. A vida dela foi mudada. No erguimento dessa alma caída, Jesus realizou um milagre maior do que na cura da mais terrível doença. Curou a doença espiritual que produz morte eterna. Esta arrependida mulher tornou-se um de seus mais firmes seguidores. Com abnegado amor e devoção, mostrou seu reconhecimento pela perdoadora misericórdia de Jesus. Para essa desviada mulher, não tinha um mundo senão desprezo e zombaria. Mas aquele que é sem pecado, compadeceu-se de sua fraqueza e estendeu-lhe a ajudadora mão. Enquanto os fariseus hipócritas acusavam, Jesus mandou-lhe: vai-te e não peques mais. Existe obra mais maravilhosa do que essa? Não que eu conheça. Foi para realizar essa obra que o Senhor Jesus nos chamou. Amém. Jesus fez uma promessa para aquela mulher. Ele ofereceu a ela uma nova vida. E nesse momento, Jesus nos dirige as mesmas palavras. Iremos aceitar?